If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos começar um assunto novo. Vamos falar sobre o período entre guerras. Nós já vimos aqui para recapitular, vimos a Primeira Guerra Mundial e vimos a Revolução Russa, o porquê da Rússia ter saído no meio da Primeira Guerra Mundial, as consequências disso tudo, todo esse processo que fez com que a Rússia se tornasse um país socialista. Agora nós vamos falar sobre o período entre guerras, o período que vai após o final da Primeira Guerra Mundial até o começo da Segunda Guerra Mundial. Nós chamamos então esse período de período entre guerras, tá? Vamos analisar, vamos aqui ver qual a situação do mundo como um todo, qual a situação da Europa. Vocês viram lá ao final da Primeira Guerra Mundial que a Europa como um todo ela sai bem destruída, Vários países aí vão estar se recuperando desse período longo de guerra. Mas temos reflexos também dessa guerra e de consequências dessa guerra também para o restante do mundo, principalmente para os Estados Unidos. Lá na nossa aula de Primeira Guerra Mundial, eu falei para vocês que um dos fatores, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi justamente o fato de, a partir de 1918, ano aí do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ter se tornado a grande potência, e está lá até hoje. Até hoje os Estados Unidos é uma grande potência. Então, nós vamos ver como isso impactou essa economia dos Estados Unidos, qual foi a consequência desse crescimento rápido, extraordinário da economia estadunidense, que gera aí essa crise, e esta crise vai refletir aí no mundo todo, inclusive no Brasil. Bom, então hoje nós vamos dar início a esse período aí de estudos, estudando o período entre guerras. Para começar esse assunto, nós vamos falar sobre a situação dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos cresceu, como eu acabei de dizer, após a Primeira Guerra Mundial, e como aconteceu a tão conhecida crise de 1929, e como isso afetou a economia mundial. Tá bom? Vamos aqui para a nossa apresentação, para vocês acompanharem aqui a nossa lógica, a nossa linha de raciocínio. Então, eu montei aqui uma apresentação, o período entre guerras, que vai de 1919, após aí o Tratado de Versalhes, após o final da Primeira Guerra Mundial, e vai até 1939, quando começa a acontecer a tão conhecida também Segunda Guerra Mundial, que nós estudaremos logo em seguida, Aqui eu coloquei algumas imagens de pessoas que provavelmente vocês já até conhecem, Alguns símbolos, algumas caricaturas de pessoas que vocês, personagens históricos que muito provavelmente vocês já conhecem. Aqui nessa imagem nós temos o Hitler e o Benito Mussolini, Essas duas imagens são iguais. Aqui no meio nós temos For a New Day, que é o que representa nessa imagem Franklin Delano Roosevelt, que foi quem criou esse plano chamado New Deal, que vai salvar os Estados Unidos da crise de 1929, que nós vamos ver. E aqui o Tio Sam, o tão conhecido Tio Sam dos Estados Unidos, que tem várias charges que abordam aqui essa caricatura, mostrando essa hegemonia dos Estados Unidos. Tá bom? Então, seguindo aqui, como eu disse para vocês, inicialmente nós vamos falar sobre essa crise de 1929, como os Estados Unidos estava após o final da Primeira Guerra Mundial. Então, eu coloquei aqui, capitalismo em crise, o crack, a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. Primeiro a gente precisa lembrar aqui, meninos, como eu lembrei, como eu falei agora há pouco no começo da nossa aula, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída.
né? Os Estados Unidos, ele sai aqui vitorioso dessa Primeira Guerra Mundial e ele sai com vantagens por ter se tornado uma grande potência. A Europa estava destruída, então ele vai usar esse fato em sua vantagem, tá? Isso aqui é importante vocês colocarem aí na cabeça de vocês. Então, os Estados Unidos, ele vai crescer, vai se aproveitar que a Europa estava destruída, que a Europa precisava se recuperar, não apenas economicamente, meninos, mas em termos estruturais, né? Os territórios onde aconteciam as batalhas estavam destruídos, as cidades, então eles precisavam se reerguer, não apenas em termos econômicos, mas também em termos estruturais, tá? Em termos industriais também. Então, os Estados Unidos, ele vai atuar ali, ele vai se aproveitar, digamos assim, desse momento para crescer economicamente, tá? Então, nas 2 primeiras décadas do século XX, ao se envolver aí também nesse período da Primeira Guerra Mundial, né, e ter saído vitorioso, os Estados Unidos estava com um crescimento descomunal, né, ou seja, se industrializando, a economia estava girando, os Estados Unidos estava crescendo dentro dessa lógica do liberalismo, tá bom? Olha só o que eu coloquei aqui na apresentação. Os Estados Unidos, então, estava com crescimento descomunal. O período entre guerras, ele se torna a maior potência do planeta, como eu disse para vocês, ele vai se aproveitar, né? Os Estados Unidos se aproveita desse momento do término da Primeira Guerra Mundial para se tornar essa grande potência mundial, e como eu disse, friso mais uma vez, ele está lá até hoje, os Estados Unidos é a grande potência atualmente, né? Ela permanece nesse ranking, digamos assim, tá? Nesse período vai acontecer uma forte industrialização e uma forte também exploração dos operários. Todos aqueles fatores, meninos, né, altas horas, né, de trabalho, não existia tantas leis trabalhistas, todos esses problemas que muitas vezes a gente viu lá no período da Revolução Industrial estavam aqui presentes nesse momento também de crescimento dos Estados Unidos, tá? O sistema produtivo utilizado é o Fordismo e o Taylorismo, né? Então, essa produção em massa, essa produção em série dos artefatos, né, industriais, bens de consumo duráveis, né? E isso faz com que os Estados Unidos cresça muito economicamente. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês vários cartazes, várias propagandas que eram divulgadas ali nos Estados Unidos, tentando incentivar cada vez mais a compra das pessoas desses materiais. Durante esse período de crescimento econômico dos Estados Unidos, se cria o American Way of Life, ou seja, o jeito americano de viver. Se torna quase que um exemplo, um desejo, um fetiche das pessoas, né? Querer viver da forma como se era propagado ali nos Estados Unidos. Tá? Nós chamamos isso então de American Way of Life, o jeito americano de viver. Esse incentivo à compra, esse incentivo a comprar esses bens duráveis, associando a alegria, associando a felicidade, associando o sucesso a esse tipo de produto, né? Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz, então eu me endivido do jeito que for para poder comprar aquela mercadoria, né? Vocês vão ver daqui a pouco algumas propagandas, e a Coca-Cola era mestre em fazer isso, né? Propagandas, por exemplo, parecia uma família muito feliz, com vários produtos, com lancha, né? Com casa, com churrasqueira, e isso fazia com que as pessoas dali dos Estados Unidos vissem aquilo, e mesmo que elas não tivessem o poder de compra, ou seja, mesmo que elas não tivessem condições de comprar aquilo, elas se viravam, se endividavam para poder comprar, porque era daquela forma ali que existia esse reflexo dessa felicidade, né? Como eu disse agora há pouco, se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Essas propagandas, esse American Way of Life, ele levava muito a essa questão também, tá? Continuando aqui, então, nós chamamos, né, essas 2 primeiras
décadas do século XX, principalmente a década de 1920, loucos anos de 1920, em que existia esse clima de alegria, né, que contagiava os Estados Unidos, um crescimento descomunal em termos econômicos, um clima de euforia cultural também, criado por meio de novos ritmos musicais que surgiam naquela época, como o blues, o jazz, né? Então tudo isso gerava esse clima aqui de euforia. Tem uma série, se eu não me engano, o nome dela é Peaky Blinders, que fala um pouquinho sobre esse período, que aborda um pouco esse período da década de 1920, uma série famosinha, tem no Netflix à disposição, né? Se vocês quiserem aí assistir, fiquem à vontade. Essa série, então, ela aborda esse contexto que nós estamos abordando, que nós estamos falando agora de 1920, tá bom? Seguindo aqui, então, o capitalismo em crise, ainda nessa lógica. Em clima de euforia, os estadunidenses compravam tudo que a sua indústria pudesse oferecer. Rádios, televisores, geladeiras, automóveis. Essa é uma charge, inclusive, que representa, que satiriza esse período da década de 1920 nos Estados Unidos. As pessoas aí, a família feliz, porque havia comprado todos esses produtos, né, como aqui bem falou, todo o produto que a sua indústria pudesse oferecer, esses bens de consumos duráveis, eles compravam, por mais que muitas vezes as pessoas não tivessem condições, né, de comprar, muitas vezes elas se endividavam para poder adquirir esses produtos em sinônimo de uma certa felicidade, né, de uma suposta felicidade. É óbvio que isso não é uma realidade para todos os Estados Unidos. Nós vamos ver daqui a pouco que um dos fatores que ocasionaram essa crise de 1929 também foi a desigualdade, a discrepância, né? A fortuna dos Estados Unidos estava concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas e isso gerava essa desigualdade também, tá? Porque às vezes pode parecer, da forma como às vezes a gente explica ou aqui na charge, vocês imaginem então que nos Estados Unidos todo mundo tinha dinheiro e todo mundo podia comprar isso. Não era bem assim, né? Inclusive essa série que eu indiquei para vocês, Peaky Blinders, ela mostra um pouquinho dessa discrepância social, tá? Aqui as propagandas que eu disse para vocês, né? A Coca-Cola, mais uma vez, como eu falei lá atrás, ela era bem presente nessas propagandas, foi nesse período em que ela surgiu e que ela vai se tornar conhecida, né, famosa, no momento em que os Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai falar também, em que existia uma lei seca, então as pessoas bebiam mais, era o refrigerante, né? Eram outros tipos de bebidas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão, mas aqui eu quero que vocês reparem nessa imagem aqui em cima, em que existe uma família toda feliz, né? Aparentemente uma família feliz, a mãe está ali, né, sempre a serviço, né, servindo a sua família, isso também era uma característica naquele período, mostrando sempre a submissão da mulher, com uma churrasqueira, com lancha, né, com vários produtos ali e a família inteira feliz. Isso é o American Way of Life, é essa forma de mostrar que você precisa disso tudo, você precisa de todos esses produtos que estão aqui representados para que você seja feliz, para que você tenha uma família feliz. E isso incentivava, influenciava as pessoas a comprar cada vez mais esses produtos. Tá? Então, aqui é um exemplo nítido disso, né, desse tipo de propaganda, tá? Seguindo aqui com a nossa apresentação, nós temos mais algumas, como eu disse aqui para vocês, naquele período, né, com a proibição existia a lei seca, então as pessoas aqui incentivavam o uso de outros tipos de bebida, né, ou a bebida apenas em casa, isso também acontecia, né. Mais uma propaganda que demonstra essa função da mulher ser a dona de casa, de chegar e estar ali pronta para o seu esposo, com a comida pronta, levar cerveja, né, ou a bebida para aquela pessoa, eles podiam, como eu falo aqui para vocês, né, beber em casa. Então tudo isso incentivava e influenciava aqui nessas propagandas e esse American Way of Life, né? Inclusive aqui uma propaganda incentivando a criança a beber Coca-Cola, né? Percebam aqui, for a better start in life, start cola yearly, não? Então para você
ter um bom começo de vida, comece com Coca-Cola, né? Incentivando inclusive o uso aí da Coca-Cola em crianças. Olha só aqui que interessante, né? Aqui nós temos uma outra imagem com uma família feliz, com seus vários utensílios domésticos, né? Percebam que a família é sempre branca, né? Todas as pessoas eram brancos para fazer esse tipo de propaganda desse American Way of Life, certo? Seguindo mais uma vez, seguindo a nossa apresentação, as origens da crise. O capitalismo possui ciclos de crescimento e crise. Essa é uma frase de Karl Marx, né, que já aí estudava esse capitalismo, esse crescimento do capitalismo no século XIX. O poder de consumo não acompanhava o crescimento econômico, ou seja, as pessoas não tinham condições de comprar tudo aquilo, como a gente falava agora há pouco. Muitas vezes se endividavam para poder comprar, né, mas não conseguiam muitas vezes pagar aquilo. Então, o crescimento econômico da indústria, né, o crescimento econômico da indústria não crescia proporcional ao poder de compra das pessoas, tá? Existia então uma especulação nas bolsas financeiras, uma superprodução de mercadorias, ou seja, os Estados Unidos conseguia produzir muita mercadoria, mas não conseguia vender, porque chega um momento, meninos, ali que a Europa ela também vai se recuperar em termos econômicos, em termos industriais. E quando ela se recupera em termos industriais, ela deixa de comprar dos Estados Unidos também. Isso gera aí uma crise de superprodução. Os Estados Unidos vinha crescendo, produzindo e conseguindo vender. Chega um determinado momento que a Europa consegue se reestruturar, consegue voltar a produzir, né, suas próprias necessidades, né, dentro da sua indústria, e passa então a chegar num ponto que os Estados Unidos têm produto demais, mas não tem mercado consumidor, faltam pessoas para comprar tudo aquilo. Então gera uma crise de superprodução, os produtos começam a ficar mais caros, cresce a inflação, uma especulação na bolsa de valores, então tudo isso vai impulsionando aí essa crise de 1929. Tá? Então, esses são os antecedentes dessa crise. E, por último, aqui nós temos a quebra na economia real, influenciou o sistema financeiro, né? Então, como eu disse para vocês, chega um momento que cresce tanto, mas não tinha mercado consumidor suficientes para aquilo. Sem contar que a economia ela possuía bases sociais frágeis, como eu coloquei lá atrás para vocês, né? A maior parte da camada dos trabalhadores recebiam baixíssimos salários e tinham muitos desempregados naquele período, então existiam grandes desigualdades. Para vocês terem noção em termos de números, em 1929, 1% da população detinha 45% da riqueza nacional, então isso simbolizava uma desigualdade muito grande, né? Em meados da década de 1920, a Europa, como eu disse agora há pouco, reassume o controle de seus mercados e disputa, né, começa a disputar com os americanos o mercado internacional. Isso gera essa crise, essa superprodução estadunidense, é daí que começa também, que impulsiona ainda mais essa crise econômica, tá? Então, uma crise de superprodução, uma desigualdade econômica grande que existia nos Estados Unidos naquela época, especulação, ou seja, as pessoas começam a ficar com medo de investir o seu dinheiro, né, na bolsa de valores, e quando elas começam a ficar com medo, elas resolvem tirar os seus investimentos, e essa retirada de investimentos gera especulação, gera inflação, e aí entra-se nessa bolha, né, nessa crise econômica, tá bom? Isso desemboca, né, nessa crise econômica. Continuando aqui, então, a crise de superprodução ou subconsumo, né, com a Europa retomando as rédeas aí e começando a se tornar concorrente dos Estados Unidos no mercado internacional, gera essa crise de superprodução ou de subconsumo, o que quer dizer que os agricultores perdem as terras hipotecadas, né, nos Estados Unidos, né, hipoteca é quando você refinancia também a terra, né, a sua propriedade, e isso gera, então, a perda de muitas pessoas, a perda da propriedade de muitas pessoas, como elas entram em crise, né, por conta dessa superprodução, tem produto demais, não tem mercado consumidor,
Isso gera uma dívida e faz com que essas pessoas percam as suas terras. Além da bolsa de valores superaquecida, como eu disse para vocês, isso começa a gerar uma especulação muito grande na bolsa de valores, um medo das pessoas investirem, então elas começam a querer tirar o dinheiro, gerando essa especulação, essa insegurança. Continuando, o crack, né, da bolsa de Nova York, como aconteceu essa quebra da bolsa de Nova York, acontece numa quinta-feira, que ficou conhecida como Quinta-feira Negra, no dia 24/10/1929, é quando acontece de fato essa quebra da bolsa, né? Ou seja, a crise se instala, a bolsa se quebra, entra em crise. Nesse período, nesse dia, acontece a falência de numerosas empresas e bancos, ocorre uma diminuição da produção industrial, porque, né, com a crise de superprodução, você vai produzir para quê? Mais, você vai parar, né? O aumento sem precedentes da taxa de desemprego, a expansão mundial da crise. E aqui uma imagem do tumulto e confusão em frente ao prédio da Bolsa de Nova York nesse dia da Quinta-feira Negra, do dia 24/10/1929. Então, muitas empresas vão à falência porque os investidores retiram os seus investimentos por conta de toda essa especulação, por conta dessa crise de superprodução. E isso se instala ali nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo. Como os Estados Unidos naquele período já eram uma potência mundial, a economia mundial já estava ligada a ele, isso de certa forma vai gerar uma reação em cadeia e vai começar aqui a afetar outros países, um deles é o Brasil, inclusive. Tá bom? A solução para a crise foi dada pelas eleições, né, com as eleições do novo presidente Franklin Delano Roosevelt, em 1933 apenas. Ele cria um novo plano de recuperação econômica, chamado de New Deal, né, novo acordo. Nesse novo acordo, estava previsto, então, que para tentar retomar as rédeas da economia estadunidense, deveria se deixar de lado o liberalismo, né, que até então foi o que gerou a crise naquele período, né, no liberalismo, você deixa o mercado se autorregular, você deixa o mercado agir sozinho e tem mínima ou quase nenhuma intervenção estatal, ou seja, nenhuma intervenção do Estado naquela economia, o mercado se autorregula. Tá? Essa é a ideia do liberalismo. Como havia acontecido a crise justamente por conta desse liberalismo, né, os economistas naquele período fazem essa leitura, isso traz então um novo acordo, um novo plano do Franklin Delano Roosevelt, que era de haver uma intervenção estatal. O Estado deveria intervir ali na economia, por mais que fosse pouco, mas intervindo na economia para tentar retomar as rédeas da economia dos Estados Unidos e ele voltar a crescer. Tá? Então, aqui o Franklin Delano Roosevelt realizou 4 mandatos presidenciais, tornando-se um dos presidentes mais respeitados, né? Uma das lideranças mais respeitadas dos Estados Unidos. Quero que vocês, de tarefinha dessa aula, pesquisem qual foi o impacto da crise de 1929 no Brasil. Na próxima aula tem um videozinho falando melhor sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato para a gente conversar, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.